Mateus 14. Todos acharam aí? Mateus 14. Acharam, gente? Amém. Versículo 22. Vamos ler, né? E logo ordenou Jesus, né? Que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para outra banda, enquanto despedia o que, gente? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Como eu estava pregando para vocês, me preste alguns minutinhos no ouvido de vocês. Jesus, o tema dessa mensagem é: Jesus sabe o tempo, diga comigo, o tempo e o jeito para me abençoar. Deus sabe o tempo, a hora certa e o jeito para me abençoar. Jesus pega os discípulos, manda que os discípulos fossem para outro mar, porque se você estudar aqui, ele vai para Genesaré e ele vai libertar uma pessoa, ele tinha um propósito. E ele está fazendo a reunião, e ele teve curas naquela reunião, ele pregou a palavra, e ele está despedindo o povo, ele pega os discípulos e fala: vão para o outro lado, vão na frente, pega o barco e vai. E Jesus ali, ele sobe o monte para orar e fica lá, orando. E a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Note comigo o seguinte: o barco estava no meio do mar. Diga comigo, meio do mar. Eu quero só dizer uma coisa aqui, irmão. Não tem como mais olhar para trás. Seu barco já está no meio do mar. Você já se envolveu de tal forma que não dá para olhar para trás, não. O erro de muita gente é que quando ela se envolve demais com Jesus, ela quer olhar para onde? Para trás. Pastor, mas na trajetória se levantou uma tempestade, pastor. Pastor, Jesus mandou eu ir, e agora olha a luta, olha o vendaval que eu estou enfrentando. Calma, que Jesus sabe o tempo certo e o jeito certo para te abençoar. Mas não vale você olhar para trás. Hebreus, a Bíblia diz, capítulo 11, coloca aqui, Jefté, Hebreus capítulo 11, coloca aí, Jefté. Não, Hebreus capítulo 11 não, Jefté. Hebreus 38, capítulo, 10, capítulo 10, versículo 39. Vai lá, Jefté, rapidinho. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, mas daqueles que creem para a conservação do quê? O que Paulo está dizendo aí? Para mim foi Paulo que escreveu, tá, gente? O livro de Hebreus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que recua. Tenta colocar nessa versão aí, que recua, Jefté. Nós não somos daqueles que olham para onde, gente? Para trás. Pastor, eu vou desanimar. Quantas pessoas, às vezes, irmão, elas começam no ministério, mas aí quando o vento está contrário, o que elas fazem com o ministério? Pastor, estou entregando aqui meu cargo de obreiro, estou entregando aqui meu cargo da mídia. Você já entrou num período, irmão? Você já se envolveu tanto no barco, no meio com Jesus, irmão, que não pode mais olhar para onde? Olhar para trás, olha lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição. A pessoa acha que se ela for para o banco, pastor, não, vou pedir para ficar no banco, pastor, vou dar um tempinho. Irmão, quantas pessoas foi para a destruição por causa desse retrocedimento aí? Deus falou para a esposa de Ló não olhar para onde? Para trás, irmão. Em 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, sofre as aflições, cumpre teu ministério, faz a obra de um evangelista, cara.
As aflições vão vir, as lutas vão vir, as injustiças vão vir. Continua olhando para Jesus. Continua mantendo-se no barco. Não sai do barco. Pastor, mas está ao contrário. Pastor, tem tempestade. Jesus sabe a hora certa e o jeito certo para te abençoar. Jesus não te colocou numa furada, meu irmão. Aleluia. Então, você não pode recuar. Voltando para lá, para Mateus 14. Aumenta um pouquinho, Jefté, meu microfone, um pouquinho de nada. Mas a quarta vigília, versículo 25. Mas a quarta vigília da noite. Diga comigo, a quarta vigília da noite. Gente, eu indaguei Deus. Por que a quarta vigília? Você sabe que o período da noite, ele é composto por 4 vigílias, né? 4 vigílias. A primeira vigília é de 6 às 9, de 9 às meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Interessante que Jesus sabe que os discípulos estão lá e estão correndo o quê, gente? Perigo. Os discípulos estão dentro de um barco, amando dele. Então aqui, essa tempestade aqui, eu entendo que não é uma tempestade que eles cavaram, é uma tempestade por obediência. Você sabia que às vezes a gente colhe tempestade porque a gente está andando em quê? Obediência. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa de quê? Obedeceu. Não se curvou. Não parou de orar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha pelo quê? Não se prostrou à imagem de Nabucodonosor lá. Pedro foi jogado na prisão. Herodes queria matar ele por pregar a palavra. Então, às vezes, olha para cá, às vezes, por nós estarmos em obediência, é aí que a gente sofre. Obedecer gera sofrimento. Obedecer, às vezes, gera vento contrário, meu irmão. Mas eu vim aqui te deixar uma palavra abençoada. Deus sabe o tempo certo e o jeito certo para te abençoar. Deus não vai te deixar afundar, meu irmão. Se você está em obediência, se foi Ele que mandou, fique firme que Ele vai chegar. Pastor, mas está demorando, mas Ele vai chegar na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, Jesus deixa para ir para o final. Caraca, esse Jesus faz essas coisas com a gente às vezes, irmão. Às vezes no final chega o dinheiro para pagar a conta, sim ou não? Às vezes no final você já está perto de entrar na cirurgia, Jesus cura. Às vezes no final, veja que Jesus vai na quarta vigília. Eu indaguei, Senhor, por que o Senhor vai na quarta vigília se os caras estavam lá, o vento estava o quê, gente? Às vezes a corda está no pescoço, você já está no fundo do poço, você fala, meu Deus, pastor, eu estou orando, mas parece que nada. Mas pega essa palavra, Deus sabe o tempo e o jeito certo para te abençoar. Deus tem. Abra comigo agora em Eclesiastes capítulo 3, por favor. Eclesiastes capítulo 3. Salmo, Provérbios, Eclesiastes capítulo 3. Vocês conhecem, né? Mas vamos ler. Eclesiastes capítulo 3. Acharam? Eclesiastes capítulo 3. Versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo, existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Veja, meu irmão, que tudo tem o seu tempo. Jesus vai à quarta vigília. Jesus não vai na primeira vigília. Jesus não vai na segunda vigília. Jesus não vai na terceira vigília. Jesus vai na quarta vigília. Pastor, e como que Jesus vai? Jesus vai andando sobre as águas. Essa é a pergunta da gente. Pastor, quando que Deus vai me abençoar e como que Deus vai me abençoar? Como é que Deus vai libertar minha família, pastor? Como é que eu vou ser curado, pastor? É o jeito, você quer saber o jeito, você quer saber a forma, como que eu vou ficar rico, como que eu vou alcançar nações, como que a minha igreja vai crescer, como que nós vamos prosperar, como que seremos salvos, como que vamos ganhar nossa família. Então, meu irmão, você não precisa entender isso, porque Deus sabe o tempo, a hora certa e o jeito certo para te abençoar.
Jesus vai à quarta vigília e ele vai andando sobre as águas. Quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos o avistam, dizem assim, é um fantasma. Fantasma existe, gente? Mas quando você está tão desligado de Deus, tu começa a crer em coisas que não existem. A gente começa a ver coisas onde não tem. Esse é o perigo da gente. E às vezes no meio da tempestade, no meio da guerra, a gente começa a ver, pô, ninguém me ajuda. Você começa a ver coisas onde não tem. Eles veem Jesus andando sobre o mar e eles começam a dizer, é um fantasma. Fantasma não existe. Fantasma não existe. Quando você está desligado, desconectado, quando você não entende que Deus tem a hora certa e um jeito certo para te abençoar, você vai começar a ver fantasma. Cuidado para você não ver esses fantasmas de Satanás aí. Satanás vai querer trazer coisas à sua cabeça que não existe. Repreenda ele. Pastor, por que Jesus foi à quarta vigília? Porque tem coisas que Deus quer tratar com a gente. Tem coisas que Deus quer modelar no nosso coração. Tem coisas que Ele quer tratar no nosso coração. Jesus vai à quarta vigília. Eu perguntei por quê. E Deus falou, porque eu queria tratar dos discípulos. Eu queria ensinar lições para os discípulos. Uma delas era ensinar Pedro a andar por cima dos problemas. A Bíblia diz que quando Jesus fala, sou eu, não tem mais. Ele disse, o Senhor manda-me ter contigo. Ele fala assim, vem. Pedro começa a andar sobre o quê? A tempestade para? A tempestade cessa? Não, ainda está tendo tempestade, a onda está grande, mas Pedro está andando sobre o que, gente? Sobre as águas. Às vezes Deus nos mantém em alguma situação porque Ele quer te ensinar que nem sempre o problema vai sair de imediato, mas você que vai aprender a andar sobre as águas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Jesus não chega, os discípulos estão sendo dominados pelo problema. Mas quando Jesus chega e libera uma palavra para Pedro, Pedro agora está liderando o problema. Às vezes, irmão, presta atenção, nem sempre o problema Jesus tira de imediato, é você que tem que aprender a dominar o problema. Tem gente que deixa o problema dominar ela. Se nós pararmos aqui para procurar um ou outro aqui, a gente vai falar, tem problema, pastor? Tem, pastor. Tem problema, pastor? Tem, pastor. Marcos, você tem problema? Só que a diferença é que Pedro está afundando nas águas depois que ele para de olhar para quem? De Jesus. Veja que enquanto Pedro está... bota essa parte aí, Jefté, um pouquinho mais na frente. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está andando sobre o que, gente? O problema passa? Olha para cá, o problema passa? Ainda tem o mesmo problema, mas quem está dominando o problema agora? Essa é a diferença da vida. Quando você entende que Deus tem o tempo certo e o jeito certo para te abençoar, enquanto o problema não passa, você está andando por cima dele. Significa que Pedro está andando sobre as águas. Então Pedro está sobre as águas, ele não está dentro da água, ele está sobre. Significa que Pedro está por cima do que, gente? Do problema. Pedro agora está andando sobre... Olha para cá. Pedro está andando, diga comigo, andando. Então, às vezes, Deus não tira o problema de imediato, mas você consegue viver naturalmente. Você consegue trabalhar sem perder a paz, você consegue assistir o filme, a conta está lá, batendo, você tem que pagar isso, mas você está dominando a conta. Você está dominando a ansiedade, você está dominando a depressão, você está dominando a murmuração. O diabo está tentando. Porque olha para cá, Cristo vem andando sobre as águas. A diferença de Cristo para os discípulos. Cristo aprendeu a dominar os problemas. Os discípulos não aprenderam a dominar o problema. Os discípulos enfrentam a mesma situação que Jesus, mas Jesus anda sobre as águas. E os discípulos estão desesperados. Porque quando você não amadurece na fé, diga amadurecimento na fé. Quando você não amadurece a sua fé, qualquer problema que você passa, você é jogado para onde? Você é jogado aonde? Para o fundo do mar. Qualquer coisa te tira da igreja, qualquer coisa você fica de cara feia, qualquer coisa você fica de cara fechada, qualquer coisa você não quer falar com ninguém, qualquer coisa você não quer mais vir no culto. Não vou mais dar o dízimo, porque, pastor, depois que eu passei a dar o dízimo, veio a luta financeira, veio a escassez. Pastor, muita luta dentro da minha casa, com meu marido, com isso. Você tem que aprender a andar sobre as águas. Às vezes Jesus não vai tirar o problema. Veja, Deus não impede que Daniel é jogado aonde? Mas você não vê...
Acorda, Daniel. Bora, meu. Acorda ele aí, pastor. Não, ajuda ele. Vou demorar mais não, Daniel. Fica tranquilo. Então, presta atenção. Às vezes, Jesus não vai tirar o problema de imediato. Diga, de imediato. Às vezes, Deus deixa, pastora Glauciane, problemas surgirem porque Ele tem lições, Ele quer nos amadurecer, Ele quer ensinar a gente a andar sobre as águas. Ele quer te ensinar confiança, Ele quer te ensinar fé, Ele quer te ensinar paz em meio à tempestade. Ele quer que você durma em meio à tempestade. Ele quer que você confie em meio à tempestade. Ele quer que você descanse em meio à tempestade. Aleluia! Pedro está andando sobre as águas. Jesus vai à 4ª vigília da noite. Jesus deixa os problemas se intensificarem, demora um pouquinho mais com um propósito. Tudo tem um tempo determinado. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Jesus não vai te deixar na mão, meu irmão. Jesus não vai te desamparar nesta noite. Calabaçúbia, remantaracébia. Jesus não vai te desamparar. Ele sabe a hora certa de chegar. Ele sabe como chegar na sua história. Às vezes, pastor, a onda está grande, a tempestade está grande, meu marido está assim, minha casa está assim, pastor, o diabo está bagunçando. Ei, enquanto Jesus não vem, vai andando sobre as águas. Ô glória! Vai dando glória mediante as águas, vai dominando, não deixa o problema te dominar, não deixa essa ansiedade te dominar, não deixa esse pensamento te dominar, não deixa essa tristeza te dominar, não deixa esse medo te dominar. Pastor, mas eu estou sentindo medo, mas resiste a ele, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Veja, irmão, que Jesus vai ensinar Pedro e os discípulos a andar sobre as águas. O que eu aprendi aqui que Jesus falou comigo? Diego, nem sempre eu vou tirar o problema de imediato, mas eu vou te ensinar a andar sobre os problemas. Isso faz a diferença entre os que servem e os que não servem. Porque tem gente que a felicidade dela está condicionada ao dinheiro. Tem gente que a felicidade dela está condicionada à saúde. Tem gente que a felicidade dela está na jornada que só tem paz. Mas quando o vento é o contrário, ela perde a paz, ela deixa de dar glória, ela deixa de cultuar, ela deixa de amar, ela fica embicada. Não, você tem que aprender a andar sobre as águas. Baseado em quê, pastor? Que Deus sabe o tempo certo e o jeito certo para te abençoar. Jesus vem, e olha só no capítulo 8 de Eclesiastes, por favor, abre aí, Eclesiastes capítulo 8, acharam? Um pouquinho na frente, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, diz assim, ó, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo é o jeito. Bota na versão aqui NVI, Jefté, NVI. Olha lá, quem obedece às suas ordens não sofrerá nenhum mal. O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir. Jesus sabe como vai vir em teu favor. Deixa eu te falar aqui algumas passagens, não precisa abrir para não tomar muito tempo. Mas Jesus falou comigo do cego Bartimeu. Marcos capítulo número 10, versículo 46 e diante. Havia um homem chamado Bartimeu que estava à beira do caminho, cego e mendigando. Quando ele ouve que Jesus está passando por ele, a Bíblia diz que ele se põe a clamar. Diga comigo, ele se põe a clamar. E ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continua o quê? Jesus continua o quê, igreja? Andando. Jesus responde ele no primeiro clamor? Porque o sábio sabe o tempo e o modo de agir, irmão. Jesus sabe a hora. Pastor, eu já orei, já fiz campanha, Deus ainda não me respondeu. Calma, porque Ele sabe a hora certa e o jeito certo para te abençoar. Veja que através de Bartimeu clama, aí chega um período que a multidão diz assim, cala a boca, cego! A multidão pede para Bartimeu calar a boca, mas a Bíblia diz que ele intensifica o clamor. Em vez de ele retroceder, ele clama mais. Porque Bartimeu entendia que clamor jogado no céu é clamor respondido. Deus sabe o tempo e o jeito para te responder.
Aí a Bíblia diz que Jesus para, e olha só o jeito de Jesus. Jesus não vai até o cego. Jesus manda chamar. Olha o jeito, tempo e jeito. Manda chamar. Os caras chegam lá até Bartimeu, olha, o mestre manda chamar. Ele já se levanta tirando tudo. Ele já sabia do milagre, fé. Ele vai até Jesus, aí Jesus faz uma pergunta para ele. O que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. E a Bíblia diz que ele volta a enxergar. Já a mulher do fluxo de sangue, capítulo 5 de Marcos, versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo, a Bíblia diz que ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E a Bíblia diz que ela vai e toca na orla de Jesus. Agora olha para cá, tinha pessoas ali dentro daquela multidão tocando na orla? Por que não foi curada? Igual essa mulher foi curada. Sabe por quê, irmão? Cada um tem uma experiência com Deus. Um exemplo, a gente ouve falar, pastor, antes dos avivamentos de fora, não ouve? Avivamento da Rua Azusa aqui, William Seymour, Jonathan Edwards. A gente se espelha nesses caras, mas às vezes nós não vamos viver a mesma experiência. A forma que Deus vai crescer o avivamento, a forma que nós vamos batizar pessoas, ganhar pessoas é uma forma diferente. Sabe qual é o nosso problema? Um exemplo, o pastor Diego orou, jejuou, vou imitar ele. Se você me imitar e não tiver baseado em uma palavra, nada acontece contigo. Deus sabe o tempo certo e o jeito certo para te abençoar. Às vezes a sua vitória está em um voto. Às vezes a sua vitória está em intensificar a oração. Às vezes a sua vitória, é acordar na madrugada e orar. Às vezes a sua vitória está em gritar com a muralha. Foi assim que as muralhas de Jericó foram o quê? Rodeando e depois grita as muralhas. Olha para cá, existem coisas que Deus vai falar com você em particular. Às vezes Deus vai usar o pastor, fica ligado nisso, que às vezes é uma direção coletiva. Diga comigo, direção coletiva. Um exemplo, o pastor passa uma campanha, passa um voto, é uma direção coletiva. O ministério tem que estar ligado com o pastor, vamos supor, gente, vamos assinar o caderno do dizimista. O pastor mandou a direção, vamos todo mundo assinar. É uma direção coletiva. Mas tem coisas que Deus vai falar exclusivo com quem? Com o pastor Anderson. Pega R$500 e dá para o seu pastor. Tu ouviu isso, Luciano? Não. Estou sentindo aqui. Estou dando um exemplo, tá, gente? Já ficou nervosa ela. Deus está falando aí mesmo, pastor? Vai que cola, né? Vai que dá certo em nome de Jesus, né? Mas enfim, aí vem Deus fala, ele entendeu isso. Caraca, Glauciane, Deus tá aqui. Glauciane, Deus mandou esse mês eu dar 10 cestas básicas. 10 cestas básicas? É, Deus mandou a gente dar 10 cestas básicas. É Deus mesmo, Anderson? É. Mas falou comigo? Eu posso apoiar. Quando Deus fala com o pastor antes, eu posso apoiar ele no projeto dele. Mas o projeto é de quem? Tem gente querendo que os outros se metam no teu projeto. E o pastor não me ajuda, mas o projeto é teu, filho. O projeto Deus te deu. A visão Deus te deu. Bartimeu, clama. Mas ele não está ouvindo. Continue clamando. Mulher de fluxo de sangue, toca onde? Povo de Israel, grita. Naamã, quer ser curado dessa lepra? Sim, nem o profeta vai te atender. Mas não vai atender o profeta? Não vai. O Naamã, o general, não vai. Ele nem vai te atender. O servo vai vir, mergulha 7 vezes aonde? 1, 2. Não aconteceu nada, mas era quanto? 7. Era 7 vezes. Aí vem Deus fala contigo. Vem, fica vindo um mês, vem todos os cultos para a igreja. Caraca, pastor, Deus mandou eu vir segunda, quarta, sexta. Deus mandou você vir, minha filha, e você não vem. Deus sabe o modo, o tempo e o jeito de te abençoar. Então, olha para cá. Agora, abra comigo rapidinho para a gente encerrar. João capítulo 2. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, cada pessoa, Deus vai abençoar de uma maneira. Às vezes eu me espelho em alguns homens, né? Ministérios grandes, né? Quantas vezes a gente já tentou implantar células aqui? Não é a visão.
Pastor, então, se o senhor não botar sala, a igreja não cresce? Não, Deus sabe o tempo e o jeito. Deus vai me dar estratégias. Às vezes vai ser de milagre, vai ser isso aqui. Meus cultos é esses aqui, você vê, sempre foi libertação, cura, palavra, visita, evangelismo. E às vezes a gente quer tentar implantar coisas que, talvez pode ser que lá na frente pode ser uma visão que Deus dê, mas no momento não é. Você tem que buscar de Deus como Deus quer te abençoar. Qual é o jeito que Deus quer te abençoar? Na sua empresa, no seu trabalho, no seu casamento. Um exemplo, os casados agora aqui, os casados, vamos falar para casal. Como é que é o jeito do seu marido? Como é que você deixa seu marido feliz? Como é que você deixa sua esposa feliz? Pastor, meu casamento não anda muito bem não, meu marido é grosso. Mas será que você está chegando junto? Será que você está abençoando seu marido? Ou será que isso é feito à minha vontade? Hã? Será que às vezes você, marido, está tratando a sua esposa bem? Hã? Olha aqui, João capítulo 2, para a gente encerrar. Acharam? João capítulo 2 fala as bodas em Caná da Galileia. Aqui fala que Jesus faz o primeiro milagre. Diga comigo, o primeiro milagre. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Bodas aqui é casamento, festa de casamento. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus é convidado para a festa, tá, gente? E faltando o que, gente? A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Opa! Ainda não é chegado o meu tempo, minha hora. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Aí Deus estava falando o seguinte comigo, ó, alguns estão indo acelerado. Alguns já foi. Alguns já chegou onde você quer chegar, onde eu quero chegar. Alguns estão vencendo. E não precisa a gente invejar ninguém, irmão. Olhe para o sucesso do seu irmão e tenha isso como inspiração, não como inveja. Tem gente que vê uma pessoa vencendo, começa a invejar. E a língua do invejoso é, você sabe, né? Tá roubando. Para com isso, irmão. Para com essas coisas. Se você vê que alguém chegou na sua frente primeiro que você, espelhe-se nisso. E não é porque ele chegou que Deus não vai te abençoar. Jesus está no casamento e acabou o vinho. Diga, acabou o vinho. O vinho, você sabe que naquela época representava alegria. Era, vamos supor, o Deus da festa era o vinho. Tinha que ter o vinho, né? É igual cachaça hoje, né? Você vê, faz um churrasco na tua casa dizendo que não vai ter cerveja. Ninguém quer ir. Ó, vai ter Jesus aqui. Vai pulando um por um. Porque ninguém vai, até no churrasco, irmão. Agora fala que vai ter caixa de cerveja. Como é que fica, gente? Lotado. Sim ou não? Então, olha para cá. Acaba o vinho. A mãe de Jesus chega para ele e diz assim, acabou o vinho. Em outras palavras, faz alguma coisa. Deixa eu te dar uma palavra aqui para você. Na obra de Deus não tem amizade nem família. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Um exemplo, a Ingrid, levanta a mão, Ingrid. Ela é o que do pastor, gente? Minha cunhada. Ela me chama de pastor. Ela me respeita. O Igor me chamava de pastor. Minha sogra me chama de pastor. Até às vezes dentro da minha casa. Às vezes eu dou vontade. Não precisa me chamar de pastor não. Aqui a gente está aqui entre a gente. Mas um exemplo, não é porque a Ingrid é minha cunhada que ela vai ser mais favorecida. Não é porque a Yasmin é minha esposa e ela como mulher madura, ela tem que entender isso. Ela tem que entender que aqui eu sou o quê? Pastor. Então ela não pode chegar aqui, ô Diego, querer dar uma de esposa aqui. Ela tem que saber, o sábio entende o modo e o quê? E o jeito. Peraí, agora não é hora de tratar ele como o quê? Marido. É hora de tratar ele como o quê? Pastor. De reconhecer a unção. Deu para entender? Isso é o mundo espiritual. Maria olhou para Jesus como se fosse filho. Jesus dá uma nela. Jesus não chama nem ela de mãe. Você percebeu aí? Mulher. O que tem eu contigo? Mãe, mundo espiritual tem que ser respeitado. Maria, mundo espiritual tem que ser respeitado. Não é porque você é minha mãe, não é porque você foi a mulher escolhida por Deus que é assim, bagunça. Existe um tempo para todas as coisas.
Você vê que nem Jesus, que era Jesus, o próprio Deus aqui na terra, o criador do Kairos e criador do Cronos, ele cura de qualquer. Tanto é que aqui é feito o primeiro o quê? O milagre de Jesus. O que eu quero dizer para você? Guarda essa palavra que isso aí vai matutar na sua cabeça. Deus sabe o tempo e o jeito para te abençoar. Olha para cá. Não tente forçar milagre. Não tente chamar Jesus de amiguinho quando ele é Deus. Milagre respeita-se processos espirituais. Maria foi na carne. Jesus dá uma nela. Ainda não é chegada a minha hora. Agora olha para cá. Não é porque você não recebeu hoje que daqui a pouco não pode chegar. Tá andando para entender? Às vezes é um não agora, mas daqui a 10 minutos, Glauciane, já pode ter o quê? Aconteceu isso aqui. Eita, Daniel, aconteceu isso aqui. Pastor, é possível receber um não à tarde e à noite o milagre chegar? É possível. Por isso que a gente não entende o tempo. Olha, bota aqui, GFT, rapidinho, Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. Bota lá de novo. Eclesiastes 8, versículo 7, por favor. Porque não sabe o que há de suceder. Bota o 6, o 6. Porque para todo propósito há o que, gente? Seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, vai. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender. Bota na NVI para ficar mais fácil. Na NVI, Gifté. Vai. Visto que ninguém conhece o... Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Olha que interessante, gente. A mãe de Jesus disse para ele o quê? Acabou? Resolve aí. Jesus vai dar um não. Ainda não é chegada? O que Jesus quer dizer? Ainda não é meu tempo. Não é meu momento. Mas isso não é para você se entristecer. Agora deixa eu te dar aqui, entre parênteses, diga-se comigo, o que fazer quando não é a hora de Deus ainda? Fala assim para o seu irmão, mantenha-se na obediência. Quer ver? Olha só, vamos lá. Capítulo 2, versículo 5, Sua mãe disse, já estou encerrando, tá, gente? Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria toma aquela pedrada, que foi uma pedrada, não foi, gente? Se ela fosse maguinha, ela ficava até chateada, não ficava? Jesus me tratando assim, eu sou mãe dele, mas ela entendeu. Ela entendeu, discerniu. Aí ela disse assim, ela chama os serventes lá, os caras lá da obra, do casamento, e fala, faça tudo o que ele mandar. Pastor, meu tempo ainda não chegou, o que eu faço? Continua fazendo tudo que Jesus está te mandando fazer. Aleluia. Pastor, Deus está mandando vir para a igreja, continua vindo. Deus está mandando orar na madrugada, continua orando na madrugada. Deus está mandando dar o dízimo, continua dando dízimo. Mas ainda não é chegado o quê? O meu tempo. Mas mantenha-se na obediência. Não chegou hoje, mas já vai chegar. 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de quê, gente? Essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre. E levaram, diga comigo, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita, aconteceu um milagre? Quando que aconteceu o milagre? É isso. Quando que aconteceu o milagre? Enquanto eles estavam em obediência. Pastor, Deus sabe o tempo e o jeito de te abençoar. E qual é o jeito de Deus te abençoar? Enquanto você está indo em processo de obediência. E às vezes Deus vai pedir coisa difícil. Às vezes Deus vai pedir coisa louca. Tava lá as talhas. Pega aquelas talhas. Eu fiquei pensando nesses caras aqui, né? Que eles podiam questionar Jesus. Você vê, olha para cá. Sabe o que Jesus falou comigo aqui?
que obedecer é sem querer entender. Porque eles não ficaram aqui, os servos aqui do casamento, não ficou, pra que eu vou pegar aquelas talhas ali, Jesus? Me explica. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está em processo de obediência e tudo a gente quer explicação. Mas por que, pastor? Mas por que eu tenho que vir para cá? Mas por que, pastor, que eu tenho que ir para lá? Só vai. Esses caras aqui me chamam a atenção. Porque às vezes a gente é assim, né? Esse dia Deus falou, acorda comigo na manhã. Mas por que, seu? Mas por que, seu, que eu tenho que acordar 4 horas da manhã para ficar orando? A gente quer entender. E às vezes Deus não quer que você entenda. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você confie. Pastor, mas eu não estou tendo uma luz. Deus só mandou, faça. Porque eles não procuraram aqui. Ô Jesus, o senhor mandou pegar a talha, agora enche de água. E agora? Agora vai até o mestre sala. E os caras o quê? Os caras continuaram a obedecer. E nesse processo que eles estão indo, acredito que não foi na hora que ele botou na boca, a água ainda tá, porque ele ia ver que estava branca ainda, ia ver. Mas eu acredito que foi nesse... Ah lá, pessoal. GPS aí, ó. Foi no período que eles estavam indo ao mestre? Foi na hora de pegar as metretas lá, as vasilhas? Não. Foi na hora que eles encheram de água? Não. Eu acho que foi na hora que eles estavam indo. Meu irmão, uma hora dessa Deus te abençoa. Continua orando, porque uma hora dessa vai vir a resposta. Continua jejuando, porque uma hora dessa vai vir a resposta. Continua vindo na igreja, porque uma hora dessa do culto vem a resposta. Continua dando teu dízimo, porque uma hora dessa a porta abre. Continua fazendo a tua parte, porque uma hora dessa Deus sabe o tempo e o jeito de te abençoar. Deus mandou subir monte, sobe. Deus mandou pegar talha, pega. Deus mandou encher de água, encha. Deus mandou ir para o mestre sala, vai. Deus marcou vigília, vem. Deus marcou oração, vem. Por quê? Você não sabe a maneira, você não sabe o jeito que Deus está criando para você ser abençoado. Glória. Pode ser uma madrugada tu dando um grito. Pode ser uma madrugada você lutando com o anjo. Pode ser você tocando nas vestes. Pode ser você cantando louvor. Pode ser você recebendo uma ordem do seu líder. E o líder falando, faz isso. Sim, senhor. Pode ser uma hora no seu trabalho. Pode ser uma hora você entregando uma quentinha. Fazendo uma generosidade. Ei, Deus sabe o tempo e o jeito para te abençoar. Pastor, a minha hora não chegou. O que eu faço? Mantenha-se na obediência. Mantenha-se na obediência. Só isso. E esquece o tempo. Engraçado que lá em Atos capítulo de número 1, os discípulos chegam para Jesus, Jesus diz que ele vai voltar e que o mundo ia acabar, e os discípulos dizem, quando será tudo isto? Jesus fala assim, não compete vocês saber as estações que o Pai determinou por si mesmo. Deus está dizendo para nós aqui, não compete a gente ficar querendo entender. Querendo entender. Obediência não é ficar... Mas por quê, pastor? Mas por quê, pastor? Mas por que eu tenho que dar o dízimo? Mas por que eu tenho que fazer aquilo? Mas por que... Para com isso! Só é encher água, filhão. É pegar metreta, é pegar talha, é tocar na véia, mas tem que lutar. Anjo, olha o que o anjo faz com o Jacó. Passou geral, tu fica. Mano a mano agora, gente. Vambora. Deu para entender, gente? Fica de pé com o pastor, vamos encerrar. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem pôs primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus, principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus faz o seu primeiro milagre. No mesma festa que Maria tomou um não.
Às vezes a gente está no mundão agora, mas pode ser que 4 horas da manhã tu vá orar. Por isso que a gente não pode, fala comigo, parar. Você não pode parar, porque Deus sabe o tempo. Agora, olha para cá. Para Deus, para o seu tempo chegar e o jeito de Deus chegar na sua vida, é necessário uma cooperação sua. Veja que os caras aqui cooperam ou não cooperam? Quem teve que pegar as talhas foi Jesus? Não. Quem teve que encher de água foi Jesus? Quem levou a mestre-sala foi Jesus? Não. Foi quem? Foi os servos. O que eu entendi aqui? Para o meu tempo chegar, eu tenho que cooperar com isso. Paulo plantou, Deus, se não tiver plantio e nem regação, se você não regar, não tem crescimento. Sai daqui hoje com essa palavra. Deus sabe o tempo e o jeito para te abençoar. Eu não sei como Ele vai te abençoar. Vai tocar no juiz, vai tocar no pastor, vai mandar um anjo, vai mandar tu gritar. Eu não sei, irmão. Só continua em obediência. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Muito obrigado. Tu sabes o tempo e o jeito para nos abençoar. Deus, eu determino na vida do teu povo que o tempo é esse, a hora é essa. E que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, nas mãos dos teus anjos, o milagre que cada um aqui está buscando, Senhor. Abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e que o Senhor possa prosperar todos para a honra e glória do teu nome. E a igreja diga amém. Amém? Senta aí rapidinho, gente. Gente, quarta-feira que vem é a nossa última quarta, tá? Eu queria pedir ajuda de vocês. Aí pode ser que esteja aqui, né? Pode ser que a sua vitória esteja aqui. Eu queria pedir ajuda de vocês, como de costume, para a gente